O famoso relógio do juízo final marca 100 segundos antes do apocalipse. Ele não acontecerá por causa de algum nível de poder superior, mas por iniciativa de um ser humano. Nunca chegamos tão perto da beira do abismo de uma guerra nuclear. Mais um passo e a humanidade estará acabada. Infelizmente, os problemas mundiais atuais, ambições pessoais de alguns políticos e a falta de vontade de firmar compromissos de paz entre os governos pode fazer com que este último passo seja realmente fatal. Então, a Terra terá de enfrentar a terceira guerra nuclear mundial, mas não haverá vencedores. Imagine que alguém apertou o botão vermelho e mísseis nucleares entraram no ar. Mostraremos a você que a humanidade não tem a menor chance. Vamos entender o tamanho da destruição causada por uma guerra nuclear e daremos uma olhada no poder de armas nucleares e seus estoques em diferentes países. No vídeo de hoje, vamos levá-lo para descobrir o poder assustador das bombas atômicas e te mostrar os possíveis danos de uma terceira guerra mundial. Bem-vindos ao canal Ciência Revelada. Nossa jornada começa agora. Existem dois diferentes tipos de gêneros nucleares: armas nucleares estratégicas, que são as grandes apontadas para certos alvos e são lançadas em mísseis balísticos intercontinentais, submarinos e mísseis de cruzeiro. Armas nucleares táticas não são estratégicas e são usadas em meios de transporte menores e bem mais leves. Elas funcionam com base na fissão nuclear de urânio ou plutônio e são geralmente de menor poder destrutivo. Esses tipos de armas incluem bombas gravitacionais, mísseis de curto alcance e projéteis de artilharia de cargas profundas, minas terrestres e alguns torpedos menores. Ao mesmo tempo, a fusão de deutério e trítio libera 10 vezes mais energia. Então, as bombas termonucleares são muito mais poderosas que as bombas de urânio ou plutônio. O mais assustador é que não há limite teórico para o tamanho e rendimento de uma arma termonuclear. Em 1961, na União Soviética, uma bomba termonuclear com capacidade de 58 megatons foi detonada em Novaya Zemlya. O poder da explosão foi equivalente à explosão de 58 milhões de toneladas de trinitrotolueno, ou TNT. Imagine 580 mil vagões de cargas cheios de TNT explodindo simultaneamente. Inicialmente, tinha que ser uma bomba de 100 megatons, mas 58 megatons ainda são 10 vezes mais poderosos que todas as armas utilizadas na Segunda Guerra Mundial, incluindo bombas e minas. Então, que quantidade dessa arma atômica tão mortal os países têm atualmente? Com certeza, mais do que o suficiente. O clube nuclear é um termo usado para designar o grupo de nações que possuem armas termonucleares. Quem lidera esse clube são a Rússia e os Estados Unidos. Cerca de 90% de todas as ogivas nucleares são propriedade desses dois países. Para você ter ideia, a Rússia tem 5.977 ogivas nucleares e os Estados Unidos possuem um total de 5.428 ogivas. Você pode ver na tela a distribuição de armas mortais entre outros países. Para nós, meros mortais, a situação não parece nada boa. Todos os países que possuem armas termonucleares aumentaram sua oferta ou abandonaram o projeto. Os números nos mostram apenas a quantidade de ogivas nucleares destinadas ao uso de ataques em longas distâncias. E há também munições nucleares táticas de pequena potência, cujo equivalente em TNT não excede alguns quilotons, e é muitas vezes menos de 1 quiloton. Mas isso ainda é muito para os padrões modernos.
A bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima e destruiu a cidade pode ser considerada uma arma nuclear tática. Seu poder não era superior a 15 quilotons. Ao comparar com o míssil balístico intercontinental russo SS-18 Satanás, que tem 10 ogivas termonucleares a bordo, cada uma com capacidade de 800 quilotons. Essa ogiva é 53 vezes mais destrutiva do que aquela que caiu em Hiroshima. Isso significa que um míssil russo está 530 vezes mais mortal que a primeira bomba atômica lançada. Para piorar, os russos têm 46 desses mísseis, divulgados em 2022. Além disso, a Rússia já desenvolveu e testou o novo míssil Sarmat RS-28, que substituirá o Satanás e deve ser ainda mais destrutivo. Além disso, eles também têm Topos e mísseis Yars, num total de 320 mísseis que estão localizados em minas ou em veículos terrestres, e há mais 176 mísseis em submarinos nucleares russos, como Borei, Delfin, Akula e Kalmar. Mas isso não é tudo. A Rússia tem 68 bombardeiros estratégicos, o Urso Tu-95 e o Tu-160, também conhecido como o Cisne Branco, e são capazes de transportar um total de 580 mísseis de cruzeiros nucleares. Só espero que não seja um cisne negro para a humanidade. Os Estados Unidos têm quase o mesmo arsenal mortal. Agora, imagine tudo isso sendo usado contra a humanidade. Então, como pode começar uma guerra nuclear e como isso vai acontecer? A humanidade experimentou um horror global assim durante a Segunda Guerra. A maioria daqueles que se lembra dos bombardeiros e do medo que encheu as pessoas quando tudo por aí desabava e queimava há mais de 70 anos atrás não estão mais aqui. Esses foram tempos em que não havia esperança, até mesmo para o mínimo de cuidados médicos. As pessoas tiveram que passar fome por semanas, meses ou até mesmo anos. E para se manterem aquecidos, tiveram que queimar móveis e livros. As pessoas modernas só viram a energia de uma guerra nuclear em jogos de computador. Mas, infelizmente, alguns políticos não entenderam as possíveis consequências, e isso só aumenta o risco de um conflito nuclear. Isso também é facilitado pelos modernos sistemas de defesa antimísseis que as principais potências nucleares têm. A Rússia e elites políticas americanas tentaram destruir seu principal inimigo geopolítico com um único ataque de míssil e evitar um contra-ataque, escondendo-se atrás de um guarda-chuva de defesa antimísseis. Aqui, por exemplo, está o sistema antimíssil russo A-135, que consiste em uma enorme pirâmide de 4 lados com altura de 33 a 35 metros, com comprimento lateral de 130 a 144 metros na base. Esse é o Dom-2, a estação de radar que consiste em 2 centros de comando e controle equipados com até 100 antimísseis de longo alcance e interceptação de curto alcance, todos eles com ogivas nucleares de rendimentos de até 1,4 megatons, o que é quase 5 vezes mais poderoso que a ogiva de Satanás. Os Estados Unidos têm um sistema semelhante, que consiste em vários componentes. Em primeiro lugar, este é o Sistema de Defesa Intermediário, projetado para interceptar mísseis balísticos com 44 antimísseis. O Sistema de Defesa Antimísseis inclui a Edge de defesa contra mísseis balísticos, sistema que opera em navios de guerra e é projetado para destruir pequenos mísseis balísticos de médio alcance. O terceiro componente é o TED Mobile, complexo que fornece cobertura avançada para bases militares
em instalações estratégicas de balística de pequeno e médio alcance. Caso ogivas de mísseis entrem na atmosfera, o complexo permitirá que ele atinja os alvos no espaço sideral, interceptando sua chegada em solo. Tanto russos quanto os americanos têm defesas antimísseis, que podem destruir até várias dezenas de mísseis inimigos, mas não centenas. Sendo assim, um ataque nuclear massivo poderia romper essa defesa. Simulações de computador mostram que se a Rússia detona até 300 de suas ogivas sobre as áreas metropolitanas dos Estados Unidos, haverá cerca de 78 milhões de mortes. Na primeira meia hora, toda a infraestrutura econômica do país será destruída. A rede de eletricidade, de internet, comida, sistema de distribuição e transporte, além do sistema de saúde. Tudo o que é necessário para manter a normalidade. A vida desaparecerá e dentro de alguns meses após o ataque, a vasta maioria da população sobrevivente dos Estados Unidos cairá vítima de fome, doença de radiação e doenças epidêmicas. O ataque dos Estados Unidos à Rússia tem consequências semelhantes, e se a OTAN estiver envolvida, o mesmo destino aguardaria a maior parte do Canadá e da Europa. Vamos dar uma olhada mais detalhadamente nas consequências de um ataque em Nova York. Apenas uma ogiva termonuclear russa tem rendimento de 800 quilotons. Lembre-se que o Satanás russo tem 10 deles. Digamos que o epicentro da explosão tenha sido em Manhattan, no centro da Times Square. Durante o primeiro segundo, uma bola de fogo com raio de 1,15 km cobrirá uma área de 4,15 km². Tudo dentro da bola de fogo irá evaporar instantaneamente. E olhando para essa foto, tirada em Hiroshima, você pode ver o que aconteceria com as pessoas. Isso não é um desenho. É uma foto de tudo o que sobrou de um velho com sua bengala. A explosão da bomba nuclear de Hiroshima foi tão poderosa que os objetos e pessoas em seu caminho deixaram apenas sombras para trás. Sombras negras e o intenso calor e luz marcaram o concreto ao redor da bola de fogo. Mas as pessoas que se encontravam neste círculo de fogo ainda tiveram sorte, pois elas morreram instantaneamente sem sentir qualquer dor. Isso aconteceu mais rápido do que os sinais elétricos que viajam através dos nervos para o cérebro. Seguido da onda de luz, haverá uma onda de choque supersônica, num raio de 2,02 km ou uma área de 12,8 km². A sobrepressão será de 20 libras por polegada quadrada. Sob esta pressão absurda, edifícios de concretos pesados são seriamente danificados ou destruídos, e a taxa de mortalidade é de quase 100% em um raio de 4,71 km ou em uma área de 69,6 km². A sobrepressão será de 5 libras por polegada quadrada. Esta pressão é suficiente para desabar a maior parte dos edifícios. A altura da camada de destroços chegarão a 10 metros, soterrando dezenas de milhares de pessoas. Falecer imediatamente neste cenário seria de muita sorte. Haverá incêndios em muitos lugares também. Pessoas dentro de um raio de 9,7 km ou em uma área de 296 km² receberão queimaduras de terceiro grau de radiação térmica. Em um raio de 10,9 km ou em uma área de 375 km², ocorrerão danos aos pulmões de todos devido ao excesso de pressão. Não podemos esquecer da radiação invisível, porém assassina e silenciosa, dentro de um raio de 2,43 km ou uma área de 18,6 km². A dose de radiação ionizante será de pelo menos 500 Rem. Tal dose é fatal dentro de um mês. 50% das pessoas e 15% dos sobreviventes eventualmente morrerá de câncer.
O número total estimado de mortes em Nova York serão de quase 1,8 milhões de pessoas, e o número daqueles com queimaduras e feridas fortemente irradiadas alcançaria mais de 2,8 milhões de pessoas. Entretanto, Satanás pode não ter 10 ogivas de 800 quilotons cada, mas uma superogiva termonuclear com capacidade de 25 megatons. Se essa coisa explodir em Nova York, quase 5 milhões de pessoas desaparecerão na bola de fogo que terá um diâmetro de quase 10 quilômetros. Isso também criará uma zona de destruição contínua, com uma pressão de 5 libras por polegada quadrada e um diâmetro de 27 quilômetros. O diâmetro das lesões das queimaduras térmicas de terceiro grau seria acima de 82 quilômetros. Mas, novamente, isso é o que aconteceria no caso de um único ataque. Se os russos decidirem lançar todas as suas armas nucleares e mísseis, os Estados Unidos deixaria de existir, e o mesmo aconteceria com a Rússia. Mas e as outras regiões que não foram afetadas por uma energia nuclear direta? A vida seria possível lá, certo? Primeiro, a radiação de fundo irá aumentar significativamente, devido às explosões de milhares de ogivas termonucleares. As usinas nucleares produzirão uma grande contribuição também, afinal, 440 reatores nucleares estão atualmente operando no planeta. Isso significa milhares de toneladas de produtos altamente enriquecidos de urânio. A explosão de apenas um desses reatores na central de energia nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, tornou inabitável uma área de 2.600 km². Agora, multiplique esse número por 440. Isso é cerca de 1.150.000 km² que se tornariam inabitáveis, assim como Chernobyl. Essas zonas infectadas não estarão localizadas em nenhum lugar remoto, mas perto de grandes cidades. Uma guerra envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, somando os arsenais, poderiam liberar até 150 teragramas, ou 150 milhões de toneladas métricas de fuligem para a atmosfera superior, reduzindo as temperaturas médias globais para até menos 8 graus Celsius. Na América do Norte e na Eurásia, as temperaturas irão cair cerca de 45 a 50 graus Celsius, níveis não vistos desde a última era glacial. Isso levará a uma redução catastrófica na produção de alimentos e a fome poderia acabar com a maior parte da humanidade. Além disso, não haverá eletricidade. Todas as usinas de energia serão destruídas. Nenhuma gasolina, diesel e nenhum combustível. Refinarias de petróleo ficarão arruinadas, e se os russos atingirem o Yellowstone, o supervulcão, com algum tipo de grande bomba termonuclear, provocaria sua erupção instantaneamente. Isso, por si só, sem outros ataques nucleares, podem se tornar um desastre para os Estados Unidos, porque sofreria mais com tal impacto. No local onde outrora foi o Parque Nacional, haveria um buraco enorme. Volumes extremos de cinzas cairiam sobre a América do Norte. O vulcanologista Robin George Andrews acredita que isso levaria a problemas graves para a agricultura. As cinzas obstruiriam motores e desativariam as linhas de energia, além de poluir o abastecimento de água. De acordo com seu colega, professor da Universidade de Cambridge, Clive Oppenheimer, a atmosfera ficaria com cinzas tão espessas que o inverno vulcânico poderia começar. Se isso acontecer, o dióxido de enxofre bloqueará a luz solar e o continente irá congelar e mergulhar na escuridão. Isso sem falar nos torpedos nucleares Poseidons russos. Em caso de uma guerra nuclear, esses torpedos serão enviados para a costa leste e oeste dos Estados Unidos, e quando explodisse, formaria um tsunami que atingiria a infraestrutura costeira do país. Além disso,
Os ataques nucleares seriam direcionados para centros científicos e administrativos industriais, e quase todo o potencial industrial e científico do país seria destruído. Em outras palavras, os sobreviventes se encontrariam na Idade Média, e até as pessoas com sorte para sobreviver seriam atormentadas por doenças causadas pela radiação. Como resultado, quase nenhum descendente saudável nascerá. Então, as pessoas que esperam sobreviver a um apocalipse nuclear em alguma ilha tropical ou na Sibéria estão se iludindo. A vida se transformará em uma luta por sobrevivência. Então, dentro de no máximo 2 gerações ou 50 anos, a humanidade desaparecerá completamente. Ou pelo menos a população mundial diminuirá significativamente. Seja qual for o caso, diminuir em número significará o fim da civilização moderna. A única chance de sobrevivência e vida longa seria dada a quem iniciou o horror nuclear: os líderes políticos da Rússia, dos Estados Unidos e de alguns outros países. Eles já prepararam bunkers especiais localizados a centenas de metros abaixo do solo, com tudo o que é necessário para a vida. Mas é claro que isso só ajudará se eles conseguirem se esconder lá a tempo. Os bunkers são projetados para suportar o impacto direto de uma arma nuclear, de acordo com um relatório feito pelo Departamento de Inteligência de Defesa a serviço dos Estados Unidos. Vladimir Putin tem 2 bunkers enormes. A elite da política russa deverá se esconder nessas estruturas super seguras se uma guerra nuclear estourar. Especialistas do Pentágono dizem que os 2 bunkers podem acomodar até 10.000 pessoas no total. Um desses bunkers tem uma profundidade de 300 metros e está localizado sob o Kremlin. E o outro não está longe de Lomonosov, na Universidade Estadual de Moscou. Os bunkers armazenam suprimentos de alimentos, combustível, oxigênio, postos de primeiros socorros, equipamentos de comunicação e outros sistemas necessários para sustentar a vida. As pessoas lá podem viver por vários meses depois de um ataque nuclear. Outro objeto importante, de acordo com a imprensa americana, está supostamente localizada nos Montes Urais. Esta é a lendária montanha Yamatar. Abaixo dela há um bunker subterrâneo secreto, ou mais precisamente, uma cidade inteira. Dizem os especialistas que foi projetada para a simultânea residência de 300.000 pessoas. Para comparar, isso é apenas a população de Pittsburgh ou Anchorage. Este complexo subterrâneo é dividido nas chamadas casas. Toda a infraestrutura necessária foi criada. As comunicações foram conectadas e os sistemas de suporte à vida foram estabelecidos. Nesta cidade subterrânea, tem todas as condições para as pessoas permanecerem lá por pelo menos 6 meses, sem sair para a superfície. Uma infraestrutura semelhante existe nos Estados Unidos, mas em tamanho e escala bem menor. Mas esse punhado de pessoas seria capaz de reviver a humanidade? É claro, mas todo o conhecimento adquirido pelas pessoas ao longo de milhares de anos de história e evolução cairá no esquecimento. Uma guerra nuclear significa o fim da humanidade atual. A história da humanidade perecerá dentro de 1 ou 2 gerações ou será jogada séculos atrás. Mas uma coisa é certa: não haverá vencedores em uma guerra nuclear e devemos compreender isso claramente e perceber que chegamos muito perto da beira do abismo. O que você tem a dizer? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar seu like para nos apoiar. Até a próxima!